Então, muito grata a todos os que estão presentes. E a verdade é que a apresentação do livro Cancro e o Amor acaba por ser o meu propósito de vida, a minha missão. Faço de coração e com imensa gratidão, porque este livro também foi a minha cura. Foi um livro desafiante, porque eu não gosto de escrever, não sei escrever, e então logo aí comecei com esse desafio. Demorou algum tempo a ser lançado, também pelas minhas questões de... Eu expus-me, eu costumo dizer, eu expus a minha alma neste livro, onde partilho aquilo mais íntimo que eu tenho e que todos nós temos, que é as dores da alma, os nossos medos, as nossas crenças, o nosso sofrimento. E quando o escrevo, tive que ir ao meu interior, tive que ir ao meu mais profundo, não é, do meu ser, para perceber de que forma é que eu ultrapassei em 20 anos de luta. Portanto, há 20 anos atrás, precisamente, deram-me 2 meses de vida, onde tenho um cancro já extremamente avançado, e passaram-se 20 anos e eu estou aqui, mas isto deu muito trabalho. E então, quando recordo e quando vou há 20 anos atrás buscar todas as memórias, todas as minhas dores, algumas julgava que já as tinha superado, e ao escrever, não é, de coração aberto, chorei muito e percebi que as cicatrizes estavam, possivelmente ainda não estavam muito saradas. E então eu digo que este livro também foi uma cura para mim, uma cura da alma, que ao exteriorizar e ao partilhar, no fundo, foi uma cura interna. Porque ao longo destes 20 anos eu basicamente nunca partilhei muito. Nunca partilhei as minhas dores, o meu sofrimento. Sempre tive um sorriso na cara e sempre estava pronta para ajudar toda a gente. Portanto, as pessoas é que me procuravam para eu ajudá-las. Porque viam em mim uma mulher forte, uma mulher cheia de força, com uma grande vida, com muita alegria de viver. Mas a outra parte, não é, menos boa, eu não a revelava, nem demonstrava. Então muitas vezes passei horas a chorar sozinha, ninguém me via, nesse pranto, com os meus medos, e o livro fez-me revelar a minha essência, a revelar a mulher que eu sou, a jovem que eu era, que também sofri, tinha medos, e muita gente se surpreendeu. Tipo, no final até me perguntavam, mas tu choraste assim tanto? Mas tu andavas sempre feliz e sempre de cara alegre, porque ali eu revelo exatamente todas as dores que todos nós temos, não é? Que todo o ser humano, dito normal, tem os seus desafios. A mim, o desafio foi o cancro. Eu costumo dizer, aquilo que mais gostou não foi superar o meu cancro, já tive 3, o último foi há 2 anos atrás. Quando supero o meu primeiro cancro, julguei, ok, já cumpri, está limpo, já não vai acontecer mais nada. Quando, passado cerca de 9 anos, tenho um segundo cancro, pior que o primeiro, se bem que já tinha outros recursos, já tinha mais informação, mais conhecimento também de quem eu era e daquilo que eu podia recorrer para me salvar. E então, há 2 anos o último, mas para vos dizer que o meu maior sofrimento não foi superar os meus cancros, foi superar o cancro de toda a minha família. Aí é aquela dor que fica para sempre, porque desde os meus 6 anos, e é aquilo que o livro também retrata, não é? Foi eu começar a encarar a morte com outros olhos. Presenciei a primeira morte, eu tinha 6 anos, o meu irmão com 4 anos que faleceu de cancro, e toda a minha família acabou por falecer de cancro. Passado uns anos, outra irmã minha também acaba por falecer com 4 anos, eu na altura tinha 15 anos e morreu nos meus braços. Então todo o meu percurso foi saber lidar com a morte e encarar a vida de outra forma. Portanto, as minhas maiores dores não foram os meus 3 cancros. Essa foi a dor física, não é?
porque como devem calcular, eu costumo brincar, o meu rosto ainda se aproveita alguma coisa, costumo dizer, o meu corpo é só cicatrizes. Portanto, tenho 17 cirurgias, e então essa cicatriz por todo lado. E isso também mexia muito comigo e mexeu com a minha autoestima, e enquanto mulher, não é? Durante alguns anos eu não me conseguia olhar ao espelho, porque o segundo levou-me a uma mastectomia total. Portanto, ainda era nova, tinha 30 e poucos anos e vejo-me sem a minha mama. E então foi um processo também emocionalmente muito difícil de não conseguir olhar para o espelho, não conseguir gostar de mim. E foi um desafio diário, não é? Eu aceitar aquilo que eu sou, e de facto depois percebi com o segundo cancro que nada é por acaso. O segundo cancro veio-me ensinar, tanto que o último capítulo é mesmo, eu tinha terminado o livro, pronto para o lançar, quando tenho a notícia, toma lá mais um, eu vou preparar o livro, tenho mais um capítulo para contar, não é? E então, durante 6 meses, recuperei. Aliás, quando fui internada no IPO, comecei a descrever o último capítulo, e o último capítulo é mesmo quando eu me amei de verdade. E foi com esse desafio que eu comecei a aceitar as cicatrizes, a olhar para as cicatrizes como vitórias e não como derrotas. Portanto, foi um sentir orgulho de todas as cicatrizes. E na altura eu brincava, porque todas elas que eu tinha anteriormente era da parte da frente, e o último desafio que eu tenho, parece mentira, mas é das costas. Portanto, foi no omoplata esquerdo que surge aqui uma massa que não devia de estar, e então ficou uma cicatriz também nas costas. E eu brinco muitas vezes, tipo, quem me via de costas, então estava bem, não é? Começava a andar de costas, agora nem de frente nem de costas. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que muitas vezes nós temos que encarar as coisas com otimismo, com alegria, por mais difícil que seja. A verdade é que eu sou um caso que no IPO não conseguem identificar, não conseguem perceber porque é que eu ainda de cá. Fiz questão de oferecer o meu livro a alguns médicos para entenderem também o meu processo, não é? Que eles não sabem, portanto, a nível de medicina, de ciência, não conseguem compreender como é que eu superei, nem o primeiro, muito menos o segundo. O terceiro já foi diferente. O terceiro eu vou para a cirurgia, para retirar o que tinha a retirar, e recuso todos os tratamentos. Portanto, eu estou em teste. Portanto, não faço nem radioterapia, nem tomo medicação, e estou a testar tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo destes 20 anos, que foi exatamente a minha autocura. Portanto, ok, a medicina é importante e tive que seguir até onde eu quis seguir. No IPO eu sou fugitiva, porque eu fugi do hospital algumas vezes. O último processo de quimioterapia eu não quis fazer, portanto era louca para os médicos. Eu hoje olho, e eles hoje olham-me com um grande respeito também, e dizem: olha, Ruth, faça o que quiser, nós estamos aqui, e se lhe acontecer alguma coisa nós ajudamos. Já é mais antiga que a mobília do hospital. Portanto, quando eu confronto, hoje eu sou respeitada pelas minhas decisões. Na altura não, há 20 anos atrás eu era completamente louca, não é? Mas não quero fazer isto porque sabe que não vai viver, não vai sobreviver. O que é certo é que eu sobrevivi. E aí eu defendo que nós temos um grande poder interno, um grande poder pessoal. E quando descobrimos esse poder que nós temos, temos a capacidade de cura. Eu não quero dizer que estou curada, eu acredito que sim, porém fui-me curando, e eu acredito que nós andamos cá para nos irmos curando, não é? E curando muitas vezes não só o que é físico, mas também o que é da alma, o que é emocional. E todos, eu tenho os meus desafios, vocês têm os vossos desafios, mas a mensagem, no fundo, a missão que eu quero deixar, e por isso faço de coração e vou percorrendo algumas zonas do país. Para a semana estarei na Madeira também, a manifestar, no fundo, o conhecimento que eu adquiri é que todos nós temos um poder incrível, que não o sabemos usar muitas vezes,
A doença muitas vezes é a emoção. Eu recorri, como estava a dizer há pouco, às medicinas convencionais e não convencionais. Quando somos confrontados com a morte, nós procuramos tudo e mais alguma coisa, não é? Faz parte do processo natural, tipo, eu tenho que me safar disto, o que é que eu tenho que fazer? E durante esse processo, eu recorri muito a conhecimento, como é que funciona a nossa mente, mente e corpo. É um sistema único, muitas vezes a forma como nós pensamos leva-nos a sentir também algumas emoções, e isso tem um peso muito grande na nossa saúde mental, física, não é? E emocional. E então descobri que realmente nós temos recursos internos incríveis que nos ajudam a superar os maiores desafios da nossa vida, só que por vezes não sabemos como lá chegar. E eu, no último desafio que tive, consegui reconhecer todo o meu sofrimento como todo o conhecimento que eu fui adquirindo para sobreviver e para continuar a prestar os meus serviços à comunidade, ao mundo, porque considero que sou um milagre da vida. Estou aqui enquanto me diziam que não havia qualquer hipótese. Às vezes também considero que tive muita sorte, ou porque tinha muitos anjos a auxiliarem-me, não é? E a dizerem-me qual o melhor caminho a seguir. Mas essencialmente foi preciso muita coragem, e todos nós temos muita coragem dentro de nós. Não podemos desacreditar, não é? E então o poder da fé, o poder de acreditar que tudo é possível, não é? Dá-nos força para que todos os dias possamos continuar a viver, e eu sempre olhei numa perspectiva positiva, que efetivamente quando nós somos confrontados com a morte, se calhar é quando começamos a viver verdadeiramente. É que nós esquecemos muitas vezes no nosso dia-a-dia que um dia a nossa vida acaba. Então, se nós tivéssemos isto presente mais vezes, possivelmente aproveitávamos muito mais a vida. Se calhar não nos chateávamos tanto. Se calhar dizíamos muito mais vezes ao outro que te amo. Se calhar dávamos muito mais de nós, não é? Mas adiamos sempre e pensamos, amanhã eu faço, amanhã eu digo, ou para o ano eu vou. Para o ano, se calhar faço aquela viagem dos meus sonhos, não é? Eu aprendi que o amanhã pode não chegar. E é isto que faz toda a diferença da vida de cada um. Portanto, é viver o hoje, acreditando que eu hoje posso dar o meu melhor a mim própria e ao outro, não é? E isso sim, é viver verdadeiramente. Senão andamos cá todos a sobreviver. Então, é duas facetas, não é? O cancro confrontou-me com a morte, e várias vezes, e uma das vezes desliguei-me completamente, portanto passei para o outro lado, tive uma experiência incrível, e a sensação que tive é, olha menina, ainda não é um momento, volta, mas é para lá, ainda tens muito a fazer. Eu relato isso no meu livro, tive uma experiência pós-morte, e a verdade é que a morte não me assusta. Portanto, quando me confrontei com a segunda experiência, houve momentos que eu pensei em desistir, sinceramente. E pensei mesmo, eu estou cansada disto, a minha família já não está aqui, há mais família do outro lado do que deste, se é que existe dois lados. Tenho um irmão, portanto perdi dois, mas tenho um. Perdi a minha mãe também, com cancro, na mesma altura que eu estávamos as duas internadas no IPO. Ela sobreviveu, não chegou a 2 anos, e todo o processo, e foi o que me deu força também, é verdade, porque estávamos as duas internadas e eu tinha que estar bem, para que a minha mãe me visse bem. Na altura ela tinha 49 anos, e foi o meu processo de cura também foi esse. Por amor a ela, eu estava sempre bem, não é? Eu chegava ao pé da minha mãe com um grande sorriso na cara, e está tudo bem, e saía da quimioterapia, e a seguir ia vomitar, e lavava a boca, e punha pastilhas na boca, e ia para o pé da minha mãe, estou com o power todo bem, eu estou curada. E isso ajudou-me muito, não é? A criar aqui um processo de força, não é? De garra, para que mostrar que estava bem. E isso tudo ajudou à cura, não é? E então, no segundo momento do cancro, eu pensei, não, eu estou cansada disto,
E foi um choque pensar, porque eu estava convencida que não me iria voltar a acontecer, e foi, mais uma vez, eu era muito vaidosa, e pensar, eu vou perder novamente o meu cabelo, eu não estou para isto, não é? Vou perder as minhas pestanas, não, eu não quero mais isto. E então comecei a desistir, comecei a não ir ao IPO, fiz biópsia na mesma, e andei ali um mês, praticamente já não andava, já não comia, já caía para o lado, portanto o sistema imunitário todo em baixo. E pensei, não, preparei tudo em casa, conversei com o meu irmão, olha, já mudei as contas bancárias, não era que tivesse muito dinheiro, porque o dinheiro é todo derretido para a saúde, não é? Ao minimizar os danos, mas preparei tudo. Até que houve um clique, e se calhar isto também não consigo explicar. Um clique porque olho para o meu irmão, na altura com 20 e poucos anos, ele é mais novo que eu, 8 anos, eu pensei, mas este desgraçado vai ficar sozinho na vida. Quer dizer, já não tem mãe, eu passei a ter o papel de mãe, não é? E então houve ali uma força incrível, não, mas não seja pelo meu irmão, eu vou continuar cá. E então entrei no processo novamente, quando tomei a decisão de cirurgia em urgência, foi que tive que fazer a mastectomia, não havia qualquer hipótese. Voltei a ter novamente todo o processo de quimioterapia, portanto, dá a perder o cabelo. Dessa vez fui mais inteligente. Antes que o cabelo me caísse, mandei fazer um cabelinho exatamente igual ao que tinha, porque também ainda tinha uma avó, e tenho, com 88 anos, uma grande guerreira, esta é a grande mulher da família, passou por todo o processo, não é? De perder os netos, de perder as filhas, que já perdeu também a outra filha que tinha, o marido, tudo envolvido na doença, não é? Do massacre do cancro. E então, para que a minha avó não se apercebesse que eu estava num segundo processo de cancro, nunca se apercebeu, eu tinha que ter o mesmo aspecto, não é? Então, desde as pestanas falsas, desde o cabelo exatamente igual ao meu, então consegui disfarçar muito bem pela minha avó, portanto a minha cura foi sempre para aliviar o sofrimento dos outros, mas com isso fui-me curando, não é? E também para manter a minha vida profissional que faço, dou formação na área de desenvolvimento pessoal, portanto estava sempre rodeada de pessoas e não queria chocar tantas pessoas. Claro que quem convivia comigo diariamente apercebia-se, não é? Aquela cor maravilhosa que nós ficamos, por mais base que se meta, não é? Mas todo esse processo de querer mostrar ao outro que está tudo bem e que não sofram comigo porque eu tenho força e isto vai correr bem, na verdade foi aquilo que me deu ter esta capacidade de sobreviver e de continuar a sobreviver de uma forma externa, não é? De uma forma interna, eu tive que recorrer a todos os recursos que podia, desde o desenvolvimento pessoal, desde reprogramar a minha mente, não é? Procurei muitas técnicas de programação neurolinguística e de forma inconsciente por vezes fazia. Hoje trabalho seriamente nisso para que possa ajudar outras pessoas, mas muitas vezes eu estava na quimioterapia, não é? Com o braço cheio de agulhas e só o meu corpo é que estava ali. Ou seja, eu conseguia dissociar-me mentalmente e emocionalmente, andava a viajar, andava a percorrer os meus sonhos, que adoro viajar. Então andava sempre em viagens. E isso é uma das técnicas que nos ajuda muito, ou seja, é nós não olharmos para a doença, não nos focarmos na doença, mas focarmos na vida e focarmos na saúde e na alegria. Então todas estas técnicas eu tive que procurar, não é? No início, desde muito nova, com 20 anos, já procurava para conseguir sobreviver às dores que tinha, não é? Por todas as perdas que fui tendo ao longo da minha vida. E também para ir curando a minha alma, porque recentemente percebi, tive a consciência exata de todo o transtorno ou de tudo aquilo que eu tive que superar na minha vida por uma situação que eu vivenciei com 6 anos. Portanto, tomei consciência, não há muito tempo, o facto de eu presenciar a morte do meu irmão com 6 anos mudou completamente a minha vida, não é?
a minha forma de ser, o esconder-me, o não revelar aquilo que eu sentia, porque, e partilho convosco, e no livro também está muito explícito, eu escondi-me atrás dos cortinados do quarto da casa da minha avó, quando vejo as pessoas em pânico, quando o meu irmão dá o último suspiro. Fiquei ali escondida e esqueceram-se de mim. Não é? No pânico, não é? Os meus pais, a minha avó, as vizinhas, esqueceram-se de mim. E eu com 6 anos fiquei atrás das cortinas, a chorar, a sofrer sozinha, não é? E isso, o impacto que levou para a minha vida. Então, quando eu começo a trabalhar muito o meu processo interno, quando começo a ir às minhas memórias, ao meu subconsciente, através de muita meditação, através de técnicas de PNL e outros recursos, eu começo a perceber tanta coisa que eu tenho que limpar, tanta coisa que eu tenho que resolver. Este peso eu carreguei toda a vida, de forma inconsciente, não é? E todos nós, muitas vezes, temos situações que não compreendemos, porque está nas nossas memórias, no subconsciente, e não conseguimos superá-las, não é? Há pessoas que me dizem, eu ando triste e nem tenho razões para estar triste, eu tenho medos e não faz sentido eu ter medos. São memórias, não é? Nós tínhamos 2, 3, 4, 5 anos. Isso tudo fica registado no nosso subconsciente. E então, com este conhecimento, à procura do autoconhecimento, fui descobrindo formas de estar da minha vida. Eu era uma pessoa super tímida e continuo a ser. Sou muito envergonhada, as pessoas brincam e dizem, mas como é que é possível? Tu falas para 300 pessoas, mas na rua se cruzarem comigo, eu fico envergonhada e faço assim um olá a fugir. Ainda hoje sou assim, porque foi algo que eu procurei, não é, para me proteger ao longo de toda a minha vida, porque sempre escondi as minhas dores, sempre escondi a minha essência, não é? E este livro foi um grande desafio porque eu revelei-me. Eu costumo dizer que quem lê o livro conhece exatamente a verdadeira Ruth. Muitas pessoas só conheceram quem era a Ruth quando leram um livro, e pessoas que me conhecem há muitos anos, supostamente, ficaram a conhecer as fragilidades, não é, da Ruth, que nunca demonstrou. Portanto, sempre cheia de garra e cheia de força. Mas foi estas técnicas, foi estas ferramentas que, em desespero, não é, tive que procurar e desenvolver, não só medicinas também não convencionais, recorri à homeopatia, à acupuntura, tenho resultados comprovados, eu digo cientificamente, porque eu testei-me, fiz exames médicos no IPO, a seguir não faço nada do que aquilo que me diziam para fazer, só com a acupuntura, só com este trabalho interno, com a medicação homeopata, os resultados foram alterados, volto a fazer ressonâncias, os resultados não eram os mesmos, os médicos não compreendiam, cheguei a ter 20 médicos à minha volta, tipo, o que é que está a acontecer? Cientificamente não há explicação, portanto os milagres acontecem, temos que ter esperança. Agora não podemos ficar assim à espera deles, temos que fazer algo, não é? Como, não é? Faz que eu te ajudarei. Então nós temos muitos recursos que não é meramente científicos, não é? Que nos ajudam a ter estes milagres. Procurei muita meditação, hoje assumo, nunca assumi, fiz muito reiki, não só fiz as iniciações, como fizeram muito reiki. A meditação, nos últimos anos, eu costumo dizer, são os meus compromissos. Eu nunca tive acompanhamento psicológico, algo que também no IPO não entendiam, como é que era possível eu não pedir ajuda a ninguém. Eu dizia, eu tenho as minhas ferramentas, não é? Porque também tinha esse conhecimento, muitos de nós não temos, é verdade. Recorri a técnicas transpessoais completamente loucas, não é? Como dizem muita gente, quem não está na área, cirurgias espirituais, e hoje falo de uma forma muito aberta. Não foi nada fácil para mim, porque eu vou muito também pela ciência, sou muito cética, portanto eu tive que sentir tudo isto na pele para dizer, não, isto afinal acontece e resulta. E no último cancro que tive, precisamente há 2 anos, eu tenho a cirurgia e recusei todas as terapias convencionais. E os recursos que eu tive foram exatamente trabalhar com o meu estado emocional, com as minhas energias, foi trabalhar, fazer um grande trabalho energético,
mudar padrões. Isto pode ser um bocadinho estranho para vocês ou para alguns de vocês, mas é como eu vos digo, eu estou-me a testar, passaram 2 anos, estou ótima, estou bem. Vamos ver até quando é que isto resulta, não é? Eu costumo brincar, eu às vezes distraio-me, porque entramos no stress do dia a dia e na correria da vida, não é? E então às vezes distrai-me do tal comprimidinho, não é? De parar, de respirar, meditar, fazer alguns exercícios que são muito importantes para o nosso ser, porque nós esquecemos de respirar, não é? É um processo tão automático, de forma inconsciente, que ninguém pensa, olha, vou respirar agora. Porque estamos sempre a respirar. Mas há muitas formas de respirar. E há terapias incríveis que têm a ver simplesmente com a vida. A vida é respirar. E eu tenho feito muitas terapias que é só respirar. Mas respirar de uma forma com um objetivo específico, não é? Com a indução específica, e essa respiração é aquilo que me dá a vida também. Que é libertar todos os padrões energéticos, toda a carga energética que trago, porque é aquilo que eu acredito. E, na verdade, os milagres acontecem consoante as nossas crenças, não é? Então, o objetivo é colocarmos crenças em nós, positivas, que nos ajudem, não é? Porque aquilo que nós acreditamos é aquilo que se manifesta na nossa realidade. E isto eu tenho a pura convicção, que já me testei ao longo destes anos, que é exatamente isso que acontece. E por isso mesmo estudei muito física quântica, método quântico. Na semana passada dei um workshop dessa área, porque ajudou-me muito a compreender, por vezes, porque é que as doenças aparecem e de que forma é que o câncer aparece na nossa vida. Então eu estou convicta que são padrões e que têm a ver com parte emocional e têm a ver com a carga genética que eu trago, até energeticamente, não é só o nosso ADN. No meu caso específico, a minha família foi para estudo no IPO, porque está diagnosticado e comprovado, não é, cientificamente, que nós temos uma mutação genética. O meu irmão também tem a mesma mutação genética que eu, ele ainda não teve nenhum processo, é uma bomba, relógio, a qualquer momento pode acontecer. No IPO os médicos não explicam porque é que o Pedro ainda está cá e ainda não lhe aconteceu nada. A diferença é que o meu irmão seguiu o meu caminho com prevenção, não é? O meu sobrinho tem 8 anos, ainda não tinha nascido, a mãe já estava a tomar medicação homeopática, já fazia acupuntura e já há um processo de consciência, não é? Porque é evidente que os medos surgem de vez em quando, não é? Eu no livro partilho uma viagem que fiz ao Brasil, onde vou tirar uma formação de programação neurolinguística e no fundo é isso que passa, relato no livro todas as experiências que tive, porque uma das coisas que eu ainda não tinha conseguido digerir e superado eram os meus medos, não em relação a mim, que sou crescida e estou pronta, na hora em que chegar a minha morte vou em paz e feliz, porque chegou o momento. Mas é olhar para aquela criança que para mim é um filho do coração. Não tive a oportunidade de ser mãe, era um grande sonho, isso também me ajudou muito a superar muitos obstáculos, até que chegou um momento, não deu mais, e aquela criança é o meu amor maior, e quando aquela criança se magoa, se cai, como todas as crianças, o meu coração quase que para, o meu medo que lhe aconteça alguma coisa. E então tive que fazer um grande trabalho interno para que o Miguel possa cair e que eu brinque com ele sem medo, não é? Porque segundo a física quântica, os medos que nós temos ainda atraem mais. Então este é o meu desafio ainda hoje. A verdade é que quando isso acontece, automaticamente o meu processo de inconsciente reage, não é? Mas faço esse trabalho, não, está tudo bem, esta criança é saudável, vai correr bem. E este medo perseguiu-me muito tempo, exatamente porque eu tenho presente a localização de cada cancro na minha família, que foi disputada através de quedas que tiveram.
E ainda hoje me lembro da queda que o meu irmão teve, que a minha irmã teve, que eu tive, e então não tenho dúvida que aquele impacto, não é, despoltou e degenerou aquelas células. Claro que temos propensão, ok? Mas isto para vos dizer que quando aquela criancinha cai, eu fico. E então este é o meu desafio ainda diário, não é? Tenho que fazer um grande processo para que consiga desfrutar das brincadeiras e estar tranquila, mas isto é um receio que de vez em quando vem e tenho que trabalhar. Portanto, no fundo, o Cancro e o Amor surge para partilhar que é possível, para levar a esperança a quem está, não só em processos oncológicos, mas em qualquer desafio da nossa vida. Partilho ferramentas, partilho tudo aquilo que eu recorri para sobreviver e, acima de tudo, para partilhar-vos as minhas crenças, não é? Que, no fundo, levou a uma realidade feliz. Estou cá para partilhar que é possível superar, a esperança que seja permanente nos corações de cada um, porque nós podemos desafiar tudo aquilo que é científico, tudo aquilo que não há explicação. Nós somos muito mais que isso. Nós somos um milagre da natureza. E por vezes esquecemos disso. E às vezes o universo ou a vida dá-nos desafios e confronta-nos com situações para, olha, acorda lá, vai lá buscar o teu poder todo, não é? Os teus recursos internos, está tudo cá dentro. Nós é que não sabemos muito bem como utilizá-los, não é? Fomos formatados de determinada forma. A verdade é que toda a experiência que eu vivenciei com todas as mortes da minha família também me deu conhecimento, não é? Para eu tomar algumas opções, como é evidente. Se não fosse isso, eu seguiria o mesmo caminho, não é? Aquilo que os médicos dizem é uma sentença. E eu, ok, ouvia, mas seguia aquilo que eu sentia. Porque também fui analisando que ninguém sobreviveu ao fazer exatamente o que os médicos diziam. Então, qual era o meu recurso? Ou eu faço algo diferente, ou o meu caminho vai ser esse. Porque na mesma altura, e partilho também essa vivência, uma prima da mesma idade que eu, estávamos as duas na faculdade, ela com 20 anos, há um processo, ela, no caso dela, um cancro no cérebro, em que não havia nada a fazer. Foi uma grande guerreira, sobreviveu 7 anos, portanto faleceu com 27 anos, 28 anos, exatamente no ano em que ela faleceu. Ainda estivemos as duas também no IPO, juntamente com a minha mãe, chegámos a estar as três. E com o processo da Bela, da minha prima, eu aprendi muito, porque ela acreditava 100% na ciência e nos médicos, ela sujeitou-se a tudo aquilo que os médicos diziam e eu estive sempre presente. E então eu via, não é, os resultados dela. E quando me confrontam a mim com situações, por exemplo, uma delas que eu partilho de fazer o autotransplante de medula, que era uma hipótese que eu tinha viável para sobreviver, eu disse que não fazia. Eu fui confrontada com os médicos, tipo, encostada à parede e tipo, não queres viver, tens 28 anos. Eu disse, não, prefiro morrer agora do que fazer isso. Porque eu estive ao lado da minha prima, eu vi como ela ficou, vi que ela superou e durante aqueles meses ela não estava viva, não é? Não estava nem consciente e eu não quis passar por esse processo e recusei. Também na altura recusei porque tinha a minha mãe no IPO. E se eu cedesse, se fizesse autotransplante de medula, eu teria que estar 3 meses no isolamento. Então eu não podia dar apoio à minha mãe. Portanto, foram estas duas forças, não é? Eu hoje penso, se calhar isso ajudou-me e salvou-me. Porque se eu fizesse um autotransplante de medula, não sei se sobrevivia, nem os médicos garantiam a sobrevivência, era uma percentagem. E isso eu recusei, como recusei outras terapias, e as pessoas dizem, é preciso muita coragem. Quando nós estamos entre a vida e a morte, é preciso coragem, sim, mas eu tinha a experiência de ver os outros, não é? E isso, não, claro que houve momentos que balancei, não é? Quando 20 médicos te dizem ou fazes isto ou não tens hipótese,
Eu aí optei por morrer com dignidade, se assim fosse, mas pelo menos estava próxima das pessoas que eu mais amava e que podia ajudar. E tudo isto, no fundo, são aquelas dores da alma, aquilo que nós temos que confrontar. Eu hoje sou uma mulher diferente, como é evidente. Há 2 anos consegui agradecer aos meus cancros toda a aprendizagem que me deram. Portanto, que estou no início, tipo, agradecer bolas. Ninguém agradece uma coisa destas. Mas hoje reconheço que com estes desafios eu consigo levar a mensagem aos outros e provar, não é teoria, eu não estou aqui a falar nada de teoria, é tudo aquilo que eu vivenciei, experienciei, e a mensagem é: acreditem, não é? Não se levem por aquilo que alguém diz que não há hipótese, não é? Os médicos têm a sabedoria, têm todo o conhecimento, claro que sim, não é que seja duvidar deles, eu duvidei muitas vezes, mas cabe-nos a nós curar, e só nós é que podemos fazer algo que nos leva à cura, e tudo começa por o amor, daí o cancro e o amor, porque quando nós sentimos amor, não é? E quando aceitamos e quando conseguimos ter a capacidade do perdão, não é? A cura e o milagre manifesta-se. E isso foi um grande trabalho ao longo da minha vida, e muita gente perguntava-me: Ruth, mas não te sentiste revoltada ver a tua família a partir? Claro que houve momentos de revolta, não é? É um impacto brutal. Ver o sofrimento de crianças e quem nós mais amamos partir, e todos nós, e já sentimos essa perda, essa dor, não é? Mas de que forma é que eu conseguiria sobreviver o resto da minha vida se eu não aceitasse? E se não perdoasse? E se não amasse? Não é? E também tive que acreditar, talvez para conseguir essa paz, não é? Eles só não estão fisicamente, porque eu todos os dias estou com eles e sinto-os. Então tudo isto abre a nossa consciência e fez-me perceber que nós muitas vezes alcançamos muito mais do que os nossos olhos físicos, não é? E este sofrimento levou-me a esse conhecimento, a um despertar de consciência e a um despertar de que tudo existe, não é? Consoante aquilo que nós acreditamos. Então, se eu quero acreditar que eles estão presentes, só não os vejo, isso conforta-me a alma e o coração. Então, eu crio a minha realidade. E é essa minha realidade que eu fui criando ao longo dos anos, que me ajuda a estar aqui, a partilhar convosco, a cumprir o meu propósito, a minha missão. O livro trouxe também a constituição de uma associação Ser Esperança, onde levamos esperança exatamente a pessoas oncológicas, onde prestamos serviços de curação, de acompanhamento, de partilha de técnicas, de reiki e outras terapias também mais alternativas, mas basicamente partilhamos o verbo, não é? Que é a palavra. Independentemente do tempo que a pessoa possa cá estar, não é? E já nos aconteceu ver pessoas que partiram, mas o facto de partirem, mas com paz e com esperança, faz toda a diferença. Porque também acredito que nós andamos cá para nos preparar para a morte, porque isso é a única verdade que nós temos. Nascemos e morremos. Então vamos nos preparar. Então, da forma melhor que cada um consiga fazê-lo, melhor, não é? Houve momentos da minha vida que cheguei a dizer, tipo, olha, se eu partir agora não vou contente, porque ainda tenho isto para fazer. Então é muito bom quando nós sentimos, ok, estou pronta, quando chegar um momento, está tudo bem, está tudo certo. E isso é a maior paz que nós podemos viver no dia a dia, e no fundo é a maior aprendizagem que qualquer ser humano possa ter. É porque nós andamos cá exatamente para sentir amor, partilhar amor, porque é isso que é o nosso estado essencial. E nós esquecemos disso muita vez. Então eu defendo cada vez mais que o amor cura. Então, temos que acreditar, e mais do que acreditar, temos que sentir esse amor. Olha, e termino, já falei muito. Só continuava aqui. Para deixar espaço para questões, perguntas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta à Ruth.
depois desta explicação forte e emocional, se alguém quer fazer alguma pergunta à Ruth, esteja à vontade. Antes de mais, queria agradecer pela partilha. É realmente um assunto difícil de falar, mas com certeza que a Ruth já tem esta experiência de fazer, com certeza, outras palestras deste género. Eu gostei muito de ouvir. Houve aí uma altura em que falou da questão desta situação, ainda falando da medicina convencional, ainda falando dessa parte, que esta questão era uma questão de estudo e que que a medicina convencional explicava como uma mutação genética. Ainda vendo as coisas neste prisma, o que é que já evoluiu no sentido de perceber melhor esta situação? Cientificamente, mantém-se tudo. Porque o que é que acontece? Num caso específico do meu irmão, não é? Que aceitou fazer a análise para complementar o estudo, porém nada se pode fazer, porque no nosso caso específico não é localizado. Não há um órgão, não há uma parte, não é? Aparece um lado, aparece o outro. Portanto, a única coisa que se pode fazer é prevenção, no sentido de ir anualmente fazendo exames, para que, se surgir, mais rapidamente se possa atuar, não é? No fundo, e é uma tomada de consciência, ter mais cuidados com alguns sintomas que se manifestem, não é? Fisicamente, mas como se diz, o cancro não se manifesta com dor, não é? Ai, dói-me aqui. Então, é um livro aberto, portanto, é confirmada essa mutação. Neste momento nada se pode fazer. De futuro, os próprios médicos dizem, que eu questionei em relação, por exemplo, ao meu sobrinho, não é, que tem 8 anos, neste momento até dizem não vale a pena fazer sequer o estudo, porque não se pode alterar nada, não é? Então vale mais ficar como está. Porém, acreditam que daqui a uns anos que possa haver alteração de genética e que se possa fazer alguma coisa. Neste momento é informação só. Não é? Foi também para perceberem, a nível de família, nós na altura éramos a única família do país com esta mutação, parece-me que já há uma segunda, mas é a nível de estudo e perceber, no fundo nós somos um bocadinho os cobaias, não é? Perceber onde é que isto vai dar, até que a ciência consiga descobrir alguma solução. E agora, não sei se há mais perguntas, eu podia fazer só mais uma, mas não é só mais uma. Eu tenho tempo, estou à vontade. Numa explicação assim, menos científica, que explicação é que arranjou para si, para não só para a sua situação, mas para a situação que, no fundo, que abalou a sua família? Que sentido é que pode haver neste plano, vamos lá, mais espiritual? É difícil responder se quer. É que não tem a ver só com a evolução individual, não é? Há aqui um processo de família, é isso que eu queria tentar também perceber, se já conseguiu chegar a esse... Na minha percepção transpessoal, não é? A conclusão, não é a conclusão para a minha crença, como é evidente, não é? É um processo muito interno. Andei mais para trás e perceber padrões de família, padrões energéticos, no fundo, e parece-me, porque eu fui lá, a origem, não é? Eu tenho que perceber porque é esta a minha família. E precisamente no primeiro cancro, portanto isto já há 20 anos, eu fui procurar desde regressões, desde constelações familiares, desde tudo o que possa ser mais transpessoal, não é? Desde ir a memórias, eu percebi, e a minha realidade interna é que nós fizemos um acordo, assumimos um compromisso, não é? E eu na altura até brinquei, bolas, podíamos ser mais inteligentes, não é? Escolher outro. Aquilo que às vezes, e todos nós já ouvimos falar de karma, não é? O karma, há várias coisas que se diz, mas o karma não é que viemos cá para pagar nem para sofrer o karma, não. Viemos cá para limpar, não é? E então, quando eu percebo que havia um compromisso familiar e energético, eu na altura tomei a consciência, eu vou limpar isto. E a minha esperança, ou a minha crença,
é que realmente eu tenha acabado com isto na minha família. Portanto, a descendência, e o Miguel será a prova, não é? Só ele é que pode provar mais tarde, mas a minha crença é essa. E eu desde muito cedo, ainda era muito miúda, eu dizia, eu vou acabar com o cancro da minha família. Era uma crença muito profunda, mas sempre acreditei que eu não me iria sujeitar a ele. Isso para mim foi tipo, então e agora? Não é? Convicta sempre, tanto que algo que me ajudou, por exemplo, quando recebo a notícia do meu primeiro cancro e ouço os médicos informarem os meus pais que no máximo 2 meses de vida, eu não acreditei. Mas eu não acreditei. Para mim era um engano. E os exames, aquilo era um engano. Eu fiz a biópsia, isto está enganado. Então a minha crença era tão forte, não é? Tanto que quando veio o resultado da biópsia, quando dizem Ruth, não pude ser operada, tinha metástase já por vários sítios, Ruth, a única hipótese é quimioterapia. E eu pensava, mas porquê que eu ando a fazer esta porcaria se eu não tenho nada? Portanto, eu estava convicta, não é? E isso ajudou muito o processo. E depois com isto, como é óbvio, a minha mãe com o choque, não é? A terceira filha com cancro, os médicos dizem 2 meses de vida, despoltou a situação dela. Portanto, emocionalmente, no caso da minha mãe foi intestino, completamente, disparou completamente, alastrou-se por todo o corpo, não é? Portanto, foi assim um impacto. O sistema nervoso dela, a emoção, não é? E daí eu estou convicta, portanto, o nosso sistema emocional, as nossas crenças, a nossa parte emocional é fundamental para evitá-lo, não é? Para despoltá-lo. E então, de alguma forma, respondendo, eu procurei, é assim, nós seres humanos temos de ter sempre uma razão. Isto acontece porque. Então fiquei, se calhar, mais tranquila, não é? Ok, então se isto foi um compromisso energético, então vamos lá resolver isso. E o meu trabalho tem sido exatamente ir limpando, não é? Não é desfazendo esse compromisso, mas limpando, e faço esse trabalho energético, até com o meu irmão. Ele é o meu teste, não é? Ele segue os meus passos, mas é cético. Não me fala em energias. Nós temos de ter sempre um desafio lá em casa, não é? E então ele é muito cético. Às vezes ele acredita porque vê o meu resultado. Daí ele também toma as coisas e faz as coisas. Quando vamos para uma vertente assim mais espiritual ou transpessoal, ele aí, pronto, ouve e não fica muito lá convencido. Mas eu, por minha autoria, na minha expansão de consciência, eu faço um trabalho energético para ele. Pronto. Isto tem que ficar tudo limpo. Portanto, eu quero provar, quero deixar a marca ao mundo, não é? Não só pela minha superação, mas que realmente temos esses recursos, não é? Para além daquilo que os nossos olhos não veem. E tudo é possível. Felizmente as pessoas já estão mais open mind, não é? Felizmente já se ouve mais falar em Reiki, felizmente o Reiki já está nos hospitais e entre outras terapias, no fundo, física quântica é energia. Portanto, se nós somos energia, não é? Nós somos energia, portanto, a nossa célula é energia, o átomo é 99,999, portanto, todos somos energia. Então, se eu conseguir equilibrar a minha energia, não é? Se eu consigo colocar a energia a fluir, então vou evitar bloqueios energéticos. Eu acredito muito que o cancro seja, porque não há uma explicação, não é? Então, o cancro passa muito por bloqueios energéticos. Então, quanto mais isto fluir, os meus órgãos, o meu corpo, não é que se manifesta no físico, mas nós somos energia. Isso está comprovado cientificamente, portanto aí já não é... Está comprovado. Também tenho uma pergunta. Boa. Para ti. Portanto, as doenças psicossomáticas vêm precisamente comprovar o que tu dizes. Exatamente. Em relação a ti, a nível de terapia alternativa, o que é que achas que funcionou melhor contigo? Achas que foi um conjunto? Foi uma técnica mais específica? Eu acho que foi o conjunto de tudo, não é? As medicinas não convencionais, a minha alimentação, não é? Também é importante. Houve muitas coisas que deixei de comer, porém sou muitas vezes uma balda, não é? Devia ter muito mais cuidado, mas também quis viver, não é? Também
pronto, queria era festa, não é? Portanto, com 29 anos, não é? Não fazes isto, não fazes... Não, ainda vivi mais, ainda comi mais, ainda bebi mais. Pronto, mas houve coisas que tenho cuidados, não é? Por exemplo, nunca mais comi carne de porco na minha vida, como a minha homeopata dizia, Ruth, carne de porco esqueça, sumo de laranja esqueça, sumo de laranja, as pessoas dizem, laranja, vitamina C é tão bom. No meu caso específico, já testei, há um mês atrás comi uma laranja e a coisa não correu bem, senti imediatamente, porque o nosso fígado fica completamente, não é, com tanta químio e tóxicos, não é? Então a laranja é um efeito imediato. Então, essa parte muito importante, a meditação, muito importante, o tal alinhamento, o Reiki ajudou-me muito, mas se não fosse a acalmar, não é? Porque isto tudo é muita ansiedade, não é? É um desgaste físico muito grande, portanto, durante muitos anos eu ia para o IPO todos os dias, não é? Ora por mim, ora pelo outro. Então o Reiki ajudou-me muito. Há 20 anos eu fiz o primeiro nível de Reiki no processo oncológico, já tinha o primeiro cancro, já tinha ouvido falar de Reiki e ajudou-me imenso. E depois tudo o resto, não é? Todas as terapias cirurgia espiritual, que as pessoas ficam assim, mas que raio que é que isso acontece? E é muito giro porque há 20 anos fizeram uma primeira energia espiritual, a cirurgia espiritual, eu não sabia o que era, não tinha ideia nenhuma. Há 20 anos não só ouvia falar nada disto, mas eu fui, estava por tudo, não é? Ok, eu tenho que ficar boa. E efetivamente aconteceu. Como é que eu posso provar? Não sei, não é? Agora, todo esse conjunto levou a este resultado. Portanto, como fiz tantas coisas, há 4 anos atrás, eu dediquei-me a perceber o que é que me tinham feito, o que é que eu andava aqui a fazer. Então tirei muita formação de desenvolvimento transpessoal, tudo o que era energias, aprendi a fazer cirurgias espirituais, porque ia saber como é que isto se faz, porque é que acontece. E durante 2 anos andei a fazer a ter esse conhecimento, se podemos dizer, mais científico. Mas como eu também sou muito cética, acabei por ir para o Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa, tirar já tinha tirado noutros sítios, noutros institutos, mas pensei, não, isto é uma universidade, portanto isto tem validade, não é? E então tive professores incríveis que vieram dos Estados Unidos mostrar e fizeram perceber tudo aquilo que eu tinha vivenciado, não é? E então percebi, uau, eu não sou maluca, isto acontece com mais pessoas, isto é possível, não é? Porque acabei por ter muitas experiências também transpessoais. O facto de ter a experiência pós-morte, não é? Eles explicaram porque é que isso acontece. E quando eu disse, eu tive esta experiência, eles não sabiam nada da minha história e um deles disse-me, Ruth, estava em profundo sofrimento. Eu estava, pois isso só acontece quando se está a sofrer muito, que é quando o corpo tem a necessidade de libertar, não aguenta mais. E então o nosso espírito, nossa expansão de consciência acontece. E então, com todas as alternativas, não é? Portanto, eu vivenciei e depois fui saber o porquê, como é que as coisas acontecem, que explicações é que dão, de uma forma mais científica, não é? Porque há muitos estudos sobre isso e isso descansou-me, não é? E se não fosse isso, eu não tinha partilhado no meu livro, porque senão mandavam-me internar a seguir, não é? Já foi um grande desafio partilhar. Mas se comigo resultou, o objetivo é ajudar. Agora, cada um tem as suas crenças, não é? Mas aquilo que eu mais precisei foi de coragem para partilhar exatamente esta parte. Porque também era uma pessoa muito cética e sentia, ok, mas assumir ao outro não era fácil, não é? Tinha que ser tudo ali cientificamente comprovado. Hoje revelo porque depois tirei muita formação nessa área e tive que procurar formação para entender o que é que me tinha acontecido também. E perceber, não é? E perceber. Dá-lhe tudo. A crença é um milagre, não é? Se eu acredito, funciona, não é? E então a nossa fé é que nos salva, não é? Também fui a Fátima e também partilho do livro essa experiência quando o Papa João Paulo II veio a Portugal. A minha mãe estava já em reta final, internada, ele
durante um ano não comeu, era na veia, e o Papa veio, e um dos sonhos da minha mãe era, uma mulher devota, cheia de fé, era conseguir ir a Fátima. E então o processo complicado, não é? Porque poderia ir como doente do IPO, ir na ambulância, ou nós podíamos assumir a responsabilidade de a levar. E nós, com a nossa crença e a nossa fé, pensámos bem que todos os anjos e santos ajudem, não é? Esta situação, mais uma vez, a fé. E nós conseguimos levar a minha mãe a Fátima, e estivemos muito perto do Papa João Paulo II, e na altura da bênção, não é? Da cura, eu estava com a minha mãe e eu senti, chorei muito e senti, eu pedia por ela e sabia com toda a certeza que ela estaria a pedir por mim. Eu costumo brincar, ela ganhou, foi ouvida, não é? Eu fiquei cá. Mas o mais curioso depois é aquilo que o universo vai nos mostrando, é incrível. Passado um ano e tal, alguém me telefona e diz: Ruth, a tua mãe está no livro do Papa João Paulo II. Eu, o quê? Então aparece a fotografia da minha mãe em grande plano, naquele livro. Eu pensei, realmente nós tínhamos que estar lá. Ok, ela não sobreviveu, mas o milagre aconteceu também, não é? E possivelmente o facto de eu estar cá e continuar na missão, era a missão dela, porque ela também sempre viveu para os outros, sempre teve muita atividade a nível de missionária, de levar a missão e de ajudar toda a gente e mais alguém. Então eu fiquei, se calhar com mais força, para continuar o legado dela. Então o milagre aconteceu e teve um miminho, não é? Depois comprei o livro e tenho lá a minha mãe num estado muito debilitado, não é? Era uma mulher cheia de luz, cheia de sorriso, mesmo perdendo os filhos e perdendo tudo o que foi perdendo ao longo da vida. Mas foi isso que eu também fiquei, não é? Fiquei dela, aquela alegria, aqueles olhos, sempre disposta a ajudar tudo e todos. E então são as nossas crenças, é a nossa fé, seja ela onde for, não é? Nós temos é que acreditar, seja em Nossa Senhora, seja nos recursos que temos, seja, é as nossas crenças, é o milagre que se faz acontecer, é aquilo que está no nosso coração. Portanto, acreditem no que quiserem, vai resultar com toda a certeza. Isso é preciso acreditar que o espírito domina o físico. Não é? Eu acredito. A parte espiritual domina o físico. E acha que toda a gente tem essa capacidade. Eu acho que toda a gente tem essa capacidade. Mas não sabe desenvolver. Muita gente ainda não despertou, não é? Esta tomada de consciência, e a verdade é que também passa o meu propósito por despertar consciência já há muitos anos, há 20 anos, que dou formação, mais de 20 anos, nessa área, não é? De autoconhecimento, porque é exatamente despertar, não é? As pessoas ainda estão muito no material, não é? No físico, não é? Tipo, eu sou este corpo. Não, nós somos tudo menos o corpo. O corpo faz parte do todo, não é? Somos muito mais do que o corpo. Mas eu acredito, não é? Que cada vez mais as pessoas comecem a despertar, porque cada vez mais há informação. Vamos lá, tudo na vida tem as suas sequências e consequências, Evolução, não é? Evolução. Porque, por exemplo, o cérebro ainda não é um órgão de tal maneira bem estudado que possamos generalizar esse estudo que é feito. Mas o cérebro também se alimenta daquilo que nós nos alimentamos, não é? Portanto, todas as proteínas e Dopamina, tudo isso exatamente. tem influência. Claro que sim. Naquilo que depois nós vamos receber, não é? Exatamente. De maneira que eu acho que é complexo, difícil, vamos lá. É muito simples. Nós é que complicamos, como se costuma dizer, não é? Nós é que complicamos. Porque a verdade, e isto cientificamente está comprovado, não é? Nós só temos consciência de 5% do nosso cérebro. Ou seja, 95% é o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é que domina tudo. As nossas crenças, os nossos medos, as nossas emoções. Portanto, nós só temos a responsabilidade ao conhecimento dos 5%. Agora, muitos de nós nem trabalham muito bem os 5% que têm.
não é? Que é pensar, de que forma é que eu vou pensar? Quais são os pensamentos que eu quero ter, não é? Se a minha mente e corpo está ligado, então eu tenho que ser inteligente para colocar cá dentro aquilo que me faz melhor. E a maior parte do ser humano só se agarra a quê? Ao que é negativo, não é? Está aí o ceticismo das pessoas. É o que é Não é negativo, fácil lidar com o ceticismo. mas o trabalho é o mesmo. Muito trabalho. Se pensar numa coisa negativa, Muito trabalho. é o mesmo trabalho se pensar numa coisa positiva. Então nós temos o poder de escolher. Agora, é preciso estar consciente disso, não é? Se me dizem que não vais sobreviver e se eu me foco, não vou sobreviver, uma coisa é certa, eu não vou sobreviver. Não é? Agora, se eu acredito que vou conseguir, é possível, tenho esperança, tenho fé, isso é meio processo de cura. Aliás, no IPO, em Portugal, as coisas estão a evoluir um bocadinho também. Mas, por exemplo, na Holanda, os doentes oncológicos no próprio hospital têm sessões de programação neurolinguística. Cá em Portugal começou-se a ouvir falar recentemente de programação neurolinguística. Há hospitais que já têm, não é, essas disciplinas. Para quê? Ou essas sessões. Para que nós possamos reprogramar o nosso cérebro. Não é? Isto é as formações que eu dou, portanto estou na área, não é? E quanto mais chegar a outras pessoas, melhor. Também profissionalmente é isso que eu faço. Agora, o trabalho é o mesmo. Pensar em algo negativo ou em algo positivo. Agora, a mente é aquilo que nos mente a maior parte das vezes. Agora, aquilo que eu penso pode não ser verdade. Ou aquilo que o outro diz pode não ser verdade. É isto que eu tenho que pensar. Porque se eu acredito naquilo que o outro diz como uma crença, alguém me diz, não vales nada, não vais conseguir isto, eu estou tramada. E será que é verdade o que ele diz? Então eu não vou aceitar isso. E isto é reprogramar a nossa mente, não é? Porque é esses recursos que todos nós temos. Agora não sabemos muito bem utilizá-los. Mas já há muita formação que nos ajuda, não é? E muitos livros que nos ajudam a conhecer, não é? Como é que funciona a nossa Mas mente. aí está depois o confiar ou não confiar no que nos dizem. O importante é confiar naquilo que sente, não é aquilo que os outros dizem. Mas Não é? se nós vamos para um hospital, vamos para um médico, temos que confiar no que o homem diz. A decisão é sua. Pois, mas em princípio será, não é? Senão não vou lá. Foi o que eu partilhei, não é? Em muitas coisas segui, em muitas outras não segui. Porque não quis seguir. Não é? Agora a decisão é sempre de cada um. Não é? E o desafio está aí. Podemos pensar, olha, tive sorte. Não segui tudo, segui uma parte. Estou cá. Se tivesse seguido, não acredito que estivesse. Agora, com isto não é dizer, olha, não sigam, não. Não é? Nós temos que confiar, não é? Eu tive um percurso, não é? Que via toda a gente a fazer tudo e não tinham resultados. Tive que ir para outro caminho. Não é? Agora, pessoas que não têm a experiência que eu tive, claro que sim, aquilo que o médico diz é para seguir. E deve seguir. Se achar que deve seguir. Bem, o médico vence as doenças, não vence a morte. E nós também não. Eu acho que trata-se aqui de um complemento de terapia. Tudo tem que ser... É um complemento. Tudo ajuda. Eu também vejo. Se somos um todo, não é? À partida terá que ser a parte física trabalhada, a parte emocional, mental, espiritual. Nós temos 4 corpos, não é? Eu não vejo a morte como uma doença. Também não. Eu estava-vos. Obrigado. Obrigado e parabéns. Eu sou professor de línguas e uma das coisas curiosas que se ensina não é como escrever um livro, nem as técnicas. Isso é qualquer disciplina universitária faz isso. Mas, sobretudo, quem é que deve escrever um livro? Isso não se ensina. Deve escrever um livro quem tem uma mensagem para passar. Verdade. E os livros mais, Isso e os livros mais interessantes, ou mais completos a nível de mensagem, é aquele em que o autor se expõe. Porque a nível técnico isso resolve-se. Agora a nível de experiência, que essa depois é incontestável. Por isso é que passa a mensagem. A tua mensagem passou, obrigado.
agradecido pela formação, pensei que vinha para uma apresentação de um livro, afinal tive uma ação de formação. Perdi-me aqui em pensamentos. A propósito da física quântica, falta 80% da antimatéria, pode estar no lado espiritual. A propósito da apoptose da célula em que ela se suicida para se regenerar no campo, pode ser isso que ela não faz. Fiquei curioso com a pergunta do Bruno, porque pensei, será que és tu que fechas esse ciclo familiar e estás agarrado ao Miguel para ver se ele é testemunha disso, não é? Então quero ler o 2, não li um, não quero ler o 2. Ouvi-as com muita atenção e lembrava-me que culturalmente foi-me ensinado pela religião que o difícil de fazer é dar a outra face. E eu interpreto isso como reagir de forma diametralmente oposta àquilo que é esperado por mim. Eu aceito o que o médico diz, pego nas palavras da Carla, complemento que a minha procura do meu eu interior, mas só aceito uma alternativa quando estou consciente que ela existe, ou quando vou à procura dela, ou quando o teu testemunho me serve, estás no caminho certo. E porque o caminho certo não é só este que culturalmente não está errado, é o que é, mais algo que eu tenho interesse em procurar para me formar de forma a ser feliz, de forma mais simples. Eu acho que tu fizeste esta tarde, é não um extremo, mas um exemplo enorme de humildade. De fé. E agora eu vou pegar nisso e vou ler, eu vou levar o testemunho comigo e já sei com quem é que vou partilhar. Porque é uma experiência que eu não tenho, mas a tua, estou-me a lembrar de uma amiga precisa, estou-me a lembrar de outra amiga precisa. E isto já começou. Eu faço isso com os meus alunos, nós começámos o segundo período com meditação. Eu venho para eles e digo, agora vamos respirar. Diz-me o professor, mas isso respirar eu já faço. Agora vamos respirar com intenção. Exatamente. Vamos focar a intenção. 2, me acalmar e treinar. E para aquela geração, para aquele grupo, a minha conversa já não é uma coisa do outro mundo. Porque para mim já não é uma coisa do outro mundo. Tanto assim é que vim aqui parar e ver que estamos a falar de onde é que anda a ciência a nível oncológico, e do teu testemunho. Muito, muito obrigado. Obrigada eu. O médico cura a doença física. Agora o resto não cura, nem emocional, nem espiritual. Então temos que procurar o médico para a doença física, não é? Agora, antes de chegar à física, se fizermos esse trabalho, facilitamos a vida ao médico. Escusamos lá ir. É a nossa parte. É a nossa parte, É exatamente. individual. Sim, claro que sim. Cada O importante é ser, despertar cada ser é um consciência. Já Agora, uma coisa vos garanto, todos nós temos estes recursos dentro de nós. Todos. Não sou eu, não. Todos nós temos essa capacidade, não é? Aplicar é que é natural não ser muito fácil para todo mundo. Eu acredito que quando somos confrontados com situações extremas, vamos lá buscar tudo aquilo que temos, não é? E depois pensamos assim, nem eu pensei conseguir ultrapassar isto. Eu às vezes olho para trás e também penso, como é que eu consegui? Não é? Como é que eu consegui andar? Como é que conseguimos? A força está cá, não é? Agora temos de ter testados e de forma às vezes muito dura para realmente encontrar aquilo que cada um tem, não é? Então, há quem diga que nós só crescemos com o sofrimento, não é? Com a dor. O sofrer é uma opção, não é? Então, houve momentos que eu sofri, tive dor e sofri, houve momentos que eu fiz a opção de não sofrer. Aceitar, perdoar, porque custa menos, não é? Então, nós podemos estar em dor, mas podemos ter um sorriso, podemos ter alegria, não é? Podemos espalhar magia aos outros e a nós, não é? Então, o que eu vejo pela minha experiência de estar em contacto com centenas de pessoas é que muitas das pessoas assumem esse papel de dor e é confortável manterem-se nesse papel. E aí é que está o cerne da questão. Eu estou a sofrer e quero sofrer. Alguém chega e faz um carinho ou uma animação ou cala-te que eu não tenho nem disposição para isso, eu não quero. A pessoa assume o papel de vítima. Eu estou a sofrer e é aqui que eu estou. É um baixar os braços também, vitimização. Vitimização. E em casos de confronto,
Se nós nos vitimizamos, garantidamente não sobrevivemos. Mas não é preciso ser o cancro. Seja o que for, não é? Então se tivermos a consciência, eu passo muito isto. A minha vida pode acabar amanhã, a minha e a vossa, tirar o maior partido daquilo que temos hoje. E esse hoje é o milagre da vida. É o momento presente. É a presença, não é? É a presença do eu sou. Eu sou aqui e agora, não é? Então vou agradecer. Eu todos os dias tenho uma enorme gratidão. Mais um dia que eu tenho a oportunidade de viver. Agora, eu tenho isto porque tive a morte muitas vezes ao meu lado, não é? A maioria das pessoas que não têm estas vivências esquecem-se que a morte existe, não é? E a grande diferença, já Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, diz: todos nós humanos devíamos nos lembrar todos os dias que hoje pode ser o último dia, viveríamos muito mais felizes. Dávamos muito mais a nós e aos outros, não é? Porque nós passamos uma vida a adiar a vida. É ou não? Um dia eu faço, um dia eu vou, um dia eu vou beber um café com aquele amigo, um dia eu vou dizer que amo aquela pessoa. Não é? Quantas famílias se zangam, filhos, pais, que não se falam? E um dia, e esse dia pode não chegar. Agora, vale a pena viver assim? Não. Como estamos no agora, tenho-te a dizer, para não dizer amanhã, gosto muito de ti. Obrigada. Muito amor e gratidão, Carla. Essa a mensagem, é aproveitar a vida. Isto passa a correr, isso todos nós sabemos. Esquecemos é que há um limite. Porque a verdade e única é essa. Nascemos e morremos. Entre o nascer e o morrer, o que é que andamos cá a fazer? Não é preciso cancros para nos vir a ensinar. Não é? Porque se aprendermos, talvez não seja preciso esses desafios. O outro também, na sua liberdade. Era isso que eu agora chegar à parte que eu também queria. Era só um comentário, não é propriamente uma pergunta, que acho que tem a ver. É que eu acho que enquanto a gente. É tal lógica de procurar a montante ou a jusante. Assim, nós pensamos muito, mas a medicina convencional deveria aceitar a transpessoal tal qual a transpessoal já, o desenvolvimento transpessoal já aceita naturalmente, obviamente, claro. Tem que aceitar a convencional. Ainda não há ali um entendimento, parece que há países um bocadinho mais desenvolvidos nesse nível, que a gente considera que sejam, já percebem qual é o melhor dos mundos. Mas eu acho que, se calhar, na minha opinião, continua a residir a cura disto, entre aspas, é um pouco na educação. Eu acho que enquanto a educação não assumir que é necessário começar a preparar as crianças para terem mais consciência do aqui e agora, desde pequeninos, eles perceberem essa coisa do respirar não é só um movimento biológico, quer dizer, respirar pode ser um processo de consciência. Exato. Eu acho que isto também é importante trazer para as escolas e acho que ainda está muito em experimental. Pelo menos eu sei que já houve escolas, por exemplo, o Mindfulness, que já foi, acho eu, deves saber, não sei, pelo menos para Norte já se experimentou numa escola as crianças terem ali um momento para fazer determinada atividade que não é curricular, não é? Mas as pessoas também tinham que ser preparadas para isso. Eu não sei muito bem como é que isso só personaliza, mas acho que... Diz? Eu já te conto. Pronto, mas foi só um comentário que eu acho que... Porque nós somos de uma geração, eu estou a falar da minha, que ainda olhamos com um bocadinho... Eu também já tenho feito, assistido a algumas palestras, não tão rica como esta, mas também é assim, lá está, também sou um aprendiz nestas coisas, não é? Somos todos, até morrer, mas sou um aprendiz com consciência. Sim. Mas há muita gente, por exemplo, da minha idade, que olha assim, com ar estranho. Estamos a desbravar caminho, como se chama dizer. Porquê? Porque nós não aprendemos desde pequeninos que estas coisas são naturais, não é? Claro, nós temos consciência destas questões, até da respiração, é uma coisa tão estranha. Mas se respirar é só respirar. Exatamente. O que é que isso custa, não é? É um passo cada vez, não é? Pois. Todos nós vamos contribuindo, não é? De forma consciente para que as coisas comecem a mudar e o objetivo é esse. Eu acredito que não há outra forma. Se calhar gostávamos que fosse mais rápido, não é? Eu costumo dizer, eu faço a minha parte e a última vez que estive no IPO tive que me encher de coragem, tive que respirar fundo
e a minha médica, não é, que me acompanha ao longo dos anos, eu entreguei o meu livro e disse: doutora, agora vai perceber porque é que eu ainda ando cá. E ela ficou assim muito espantada, não é? Porque em muitos momentos, houve momentos que olhavam para mim de uma forma que eu sentia, não é? Houve um cirurgião que eu adoro e sou-lhe muito grata, não é? Entreguei o meu corpo várias vezes a ele, que é diretor neste momento. Em momentos eu na altura dava aulas, não é? Quando tive o primeiro processo no Sobral Montagrace, e ele queria-me operar em determinado momento e eu dizia que não podia ser operada ali, tinha que adiar 2 meses, então tive que inventar histórias, não é? E a última história foi quando veio o Papa, em maio. Aí eu disse: não, doutor, eu sou muito crente, eu tenho que ir a Fátima, tenho que ver o Papa, e então só me pode operar depois. Então estive em Fátima, no outro dia fui internada no IPO, mas consegui prolongar ali mais 3 semanas, e esse cirurgião, um homem sábio, virou-se para mim e diz-me assim: pronto, Ruth, eu aí tenho que compreender que é a sua fé, respeito, mas não consigo compreender o resto. É professor e tudo, tipo, estava chamado de burra. Aliás, esse comentário eu partilho no livro, não é? Portanto, pelas minhas decisões, eu era uma inconsciente, tipo, é professor e tudo, tipo, já devia ter um conhecimento acima da média, não é? E achei muita piada, porque segundo o meu homeopata, não é, e pelos ciclos das estações do ano e da natureza, eu não poderia ser operada quando o médico queria, então tinha que ser esticando ali, não ser nem em março, nem em abril, e então consegui esticar até maio, não é? E então andava em guerra, porque para eles eu estava a pôr em causa, não é? Quando mais rápido tirassem, pronto, e então andei ali, porque não ia, se eu dissesse ao médico: olha, segundo os ciclos da natureza e nesta altura... Estás a referir ao biorritmo? O meu homeopata é que me indicava, faz um ano precisamente, faleceu, com 80 e muitos anos, portanto um homem que esteve sempre ao meu lado, não é? Conhecia-me desde os meus 6 anos e aí sim, como a senhora há pouco dizia, eu perante esse médico naturopata, sim, eu confiava 100%. Eu coloquei a minha vida nas mãos dele. Ele dizia: pode ser operada agora, eu ia. Agora não faço a quimio, eu não fazia. O último quimioterapia, o último ciclo, ele disse: Ruth, não faça mais quimioterapia. O sistema imunitário não vai aguentar. Foi aí que eu fugi do hospital. Portanto, eu tive a confiança, não é, das não convencionais. Teve um apoio extraordinário. Claro que sim. E segui exatamente aquele homem, não é? Porque validei, não é? Posso-vos dizer que várias vezes fui à Assembleia da República, recebi cartas do Primeiro-Ministro, Presidente da República, tenho tudo lá em casa, exatamente pelo estudo, não é? Pelo meu exemplo, porque as medicinas não convencionais não estavam legalizadas. E então pediram-me ajuda, com o meu testemunho, com o meu exemplo, não é? Se podia dar uma ajuda a nível de deputados e de política. E então eu fui, prestei, não é, esse serviço pelo meu testemunho. E por isso mesmo, porque eu testei com documento, por isso tinha que ter documentação de exames. No IPO eles não davam exames a ninguém, eu tinha que fazer um choradinho incrível. Olha, por favor, dê-me o relatório dessa ressonância, porque eu preciso, porquê? Para depois apresentar na Assembleia da República, para comparar resultados, não é? Com os tratamentos naturopata, com a acupuntura, não é? Eu posso-vos dizer que passado 2 anos do meu primeiro cancro, aparece novamente, recidiva na mama, focos, e os médicos entraram em pânico. Eu tinha acabado de fazer a quimioterapia, tinha sido operada, não podiam fazer mais nada. E na altura eu disse: ok, eu depois venho cá. E voltei lá, 3 meses depois. Aliás, os médicos já tinham dado baixa do meu processo, pensavam que eu tinha morrido. Durante esse tempo eu fiz acupuntura todos os dias, eu tomei a medicação naturopata como deve de ser. Ao fim de 3 meses volto ao IPO, automaticamente meteram-me dentro da ressonância e tinha desaparecido tudo. E foi com isto que eu levei para a Assembleia da República. Portanto, quando falo é transpessoal, medicinas não convencionais, é um todo, não é?
Então isto está comprovado, não é só, ok, eu estou aqui, mas isto está lá os papelinhos todos guardados. Processo. Há todo um processo. E houve esse processo exatamente para a legalização das medicinas alternativas. Também tenho experiência. É um todo, não é? Medicina alternativa. E a verdade é que este médico, não é, também tinha consciência e dizia-me, Ruth, agora tem que ser cirurgia. Nós não conseguimos, não é, ir ao corpo físico, remover. Diminuía, sim, mas era um médico também muito consciente, não é? Muito experiente. Salvou-me também algumas vidas. Cada vez começa a haver mais abertura da medicina convencional. Sim, nos hospitais eu tive muita dificuldade. Eu tinha que tomar as gotinhas e os comprimidos às escondidas. E a minha mãe que estava lá também. Dávamos às escondidas porque... Agora se calhar já não é? Mas há 15 anos, 20 anos... porque eu depois desisti, não é? Porque quando eu disse, porque eu assumi perante os médicos, eu faço acupuntura, eu tomo medicação, riam-se na minha cara a partir daí, não é? Quando houve estes resultados, até brinquei. Eu fui a Fátima e tive um milagre. Eles aí respeitavam. Ok. Era mais, digamos, aceito. Agora o a resto, aceitação. não é? Felizmente o Reiki já é... Aliás, o Reiki é reconhecido pelo Ministério da Educação, portanto já é um grande passo. Os próprios enfermeiros, já fiz reiki nos hospitais. Exatamente. Nos hospitais, e os próprios enfermeiros fechavam, portanto, ali a parte do cortinado que separava as camas e respeitavam perfeitamente. Sim. E incentivavam. Vamos dando passinhos. É. Vamos dando passinhos de cada Passos vez. curtos, mas vamos dar. Ainda bem. Cabe-nos a nós, não é? Ir despertando a consciência. Não, portanto, eu tenho exemplos desses. Eu consigo é perceber a Mas mensagem. todos contribuímos. Sim, há muitas histórias, claro que isto foi assim um pedacinho, não é? Mas há muitos episódios que foram acontecendo, não é? Partilhei aqueles que mais me marcaram, os recursos que eu usei para me ajudar. É uma partilha de alma, no fundo, sem saber escrever, não é? Acho que aquilo que pus, não tenho a certeza, foi com alma. Era a única forma. E esse foi o meu desafio também, porque pôr no papel não foi muito fácil. Mas foi para deixar o marco e foi o também assumir um compromisso, não é? Porque depois também senti isto assim de uma partilha muito íntima, tipo, se eu não faço nada eu não mereço cá andar. Então é melhor fazer alguma coisa, não é? Cumprir aquilo que tenho que cumprir, porque se me disseram que ainda não era o momento, então tenho que fazer algo, não é? E foi muito engraçado que tinha praticamente o livro concluído e quando surge o meu terceiro cancro, assim, uma coisa muito estúpida, eu pensei, bolas, já devia ter editado o livro há mais tempo. Isto é um sinal, tipo, despacha-te, estás distraída, não é? Andas distraída. E então foi essa a mensagem, tipo, que eu recebi assim, olha, mete-te a mexer e despacha isto e leva a mensagem a quem precisar. No fundo, a mensagem chega a quem tiver que chegar, não é? Mas é um testemunho de esperança. Preventiva. Serve de prevenção também. É a esperança. A esperança é o mais importante, não é? E procurarmos, não... Há muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. E acreditar sempre que a cura está dentro de nós. Isso não há dúvida. A parte psicológica, a parte emocional, é mais de meio caminho para a cura. Isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, já há estudos na Europa que os médicos também já defendem isso. Não é? Há a tua parte de responsabilidade e há a nossa parte. Então mais de 50% cabe-nos a nós. E tudo tem a ver com o lixo que metemos aqui, aqui. Agora isso é uma escolha de cada um. Não é? E às vezes temos de fazer escolhas. O que é que eu quero receber que me faz bem? Não é? Agora, a maioria de nós recebe tudo. O que faz bem e o que não faz bem. Eu já não recebo... O que não me faz bem, eu já não recebo há muitos anos. Há muitos anos. Não há pessoas tóxicas à minha volta, não há notícias tóxicas à minha volta. Não há. É uma opção minha.
Eu não vejo televisão há mais de 20 anos. Não vejo notícias e as pessoas dizem-me assim: tu és inculta. Não, tenho a informação que chega para aquilo que eu quero. Estou informada. São estratégias e muitas outras que eu tive que encontrar para sobreviver. Não bastava já o meu dia a dia, não é? Eu tenho uma vida de IPO. Eu tive que arranjar ferramentas e proteger-me para conseguir lidar com as situações. Morreu muita gente à minha volta, vi muitos cadáveres a passar. Então, quanto menos eu visse, melhor. Quanto menos pessoas eu falasse, melhor. Eu ia para o EPO carregada de livros, livros positivos, mindset positivo, livros com recursos, livros com tudo aquilo que me iria ajudar. Eu não falava com ninguém. Eu entrava, era o meu corpo físico, mais nada. Eu saía, era outra pessoa. Senão, não há quem aguente. São muitos anos. Eu não tive só 20 anos de IPO comigo. Já andava lá há 7 anos. Todos os dias praticamente. Com a minha prima. E então, muitos hospitais passei, não é? E então a pessoa tem que procurar recursos para sobreviver. Somos humanos, não é? Não somos perfeitos. Somos perfeitos na imperfeição. Agora a opção é nossa.